Irmãos, boa tarde, Deus abençoe vocês. Nós estamos felizes com o nosso Deus, agradecidos com Ele por essa bênção tão linda, glória a Ele para sempre, porque Ele trouxe a sua rainha e a nossa mãe espiritual. Palmas para nossa irmã, glória ao Senhor. Agora vamos orar, irmãos, e vamos desfrutar deste momento, vamos entregar este culto diante do nosso Deus. Bendito Deus da glória, Deus soberano, obrigada, Senhor, obrigada por este momento tão lindo que tens nos dado. Faz pouco tempo, Senhor, faz 3 meses que nós estivemos com a nossa irmã Maria Luísa, a tua apóstola. Obrigada por nos mimar. Obrigada, Senhor, por nos permitir novamente essa bênção, por permitir que muitos irmãos da nossa igreja, de diferentes lugares e diferentes países, pudessem chegar hoje para desfrutar dessa bênção tão grande, tão enorme, porque nós sabemos, Senhor, que com a tua filha, a nossa irmã Maria Luísa, a nossa mãe espiritual, o Senhor traz liberdade, traz bênção. E chegou uma nova etapa para a tua igreja. Então nós te agradecemos por nos permitir sermos testemunhas daquilo que hoje foi anunciado, onde muitas nações, como diz na Bíblia, vão andar atrás da luz da tua igreja. Obrigada, Senhor. Obrigada, eterno Deus, por este momento tão lindo que tu, Senhor da glória, possas receber do nosso coração os louvores, os coros, e que hoje à noite, Senhor, seja uma noite de muitas surpresas e bênçãos, e ainda mais que possamos, como tua igreja, te honrar, te louvar, meditar na Bíblia e cantar para o Senhor, desfrutar dessa bênção tão linda que nos deste, que é a vida espiritual. Obrigada, Senhor, em nome glorioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus para sempre. Vamos ler nas nossas Bíblias, irmãos. Vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 60. Livro de Isaías, no capítulo 60. Fala em Isaías, no capítulo 60, no verso 1. Levanta-te, resplandece, porque a luz veio, e a glória do Senhor amanheceu sobre ti. Convido vocês para lerem o verso 2. É um verso tão lindo, não é? No verso 3 fala: e andarão as nações em tua luz, e os reis ao resplendor de teu amanhecer. Vocês não sentem que nós estamos vivendo esse verso aqui hoje? Vieram irmãos de lugares muito longes, muito distantes, e o Senhor está nos mimando com a nossa irmã, como se Ele nos estivesse nos braços dele. Bendito seja Deus para sempre. O que diz o verso 5? Vamos ler. Então, vê-lo-ás e resplandecerás, maravilhar-se-á e se encherá teu coração, porque a imensidão do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ti. Diz no verso 6, grande caravana de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso. E o que diz aqui, irmãos? E no verso 15, eu convido vocês para lerem o verso 15. No 18 diz, nunca mais se ouvirá de violência em tua terra, desolação nem destruição em teu território, mas a teus muros chamarás de salvação e tuas portas louvor. No 20 diz, não se porá mais o sol,
nem tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias de teu luto chegarão ao fim. O mais novo virá a ser uma tribo inteira, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo apressarei seu cumprimento. Bendito é Deus para sempre. E nós estamos vivendo isso porque são promessas hoje para a igreja. Glória ao Senhor. Vamos cantar o coro 55, que chama Esta é a Igreja. A igreja de quem? Eu não ouvi. A igreja de quem? Nós estamos na igreja de Deus? Vocês têm certeza disso, irmãos? Então vamos cantar o coro 55, esta é a igreja do Senhor. A glória seja para o nosso Deus. Vocês estão felizes com o nosso Deus? A Bíblia diz, crede em Deus e estarás seguro. Credes nos meus profetas e sereis prósperos. Nós acreditamos na nossa irmã, nós valorizamos a nossa irmã. Como não amar e valorizar ela, se Deus, por meio dela, tem roubado o nosso coração, irmãos? Irmão Ivan, você tem os seus irmãos biológicos, mas aqui você também tem uma família que também somos filhos da sua mãe. Nós amamos ela e todos os pastores da igreja damos as boas-vindas à senhora, irmã Maria Luísa. Nós amamos e apreciamos a senhora muito. Boa noite, tarde e noite. Deus abençoe vocês, irmãos. Vocês podem se sentar. E hoje eu vou dar mais tempo para vocês nas suas perguntas, nas suas questões. Eu vou dar mais tempo para vocês do que nós vamos meditar na palavra. Então, em Hebreus 1, nós vamos ler alguns versos rapidamente e depois eu vou dar a chance para vocês fazerem as suas perguntas. Então, vamos ler aqui em Hebreus, no capítulo 1. Vamos lembrar sempre, ou vamos destacar o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, como o Filho de Deus, como sendo Deus, aquele ser supremo. É isso que está sendo destacado em Hebreus 1. Hebreus é uma carta, uma epístola, provavelmente do apóstolo Paulo. E ele escreveu assim, ele disse, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, em outro tempo ou na antiguidade, aos pais, por exemplo, ele falou com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Moisés. Eles eram os pais que diz aqui. Diz que ele falou de muitas maneiras pelos profetas, em profecia, por sonhos, em visões e pelos profetas. É o que diz aqui, que Deus ele falou de muitos jeitos na antiguidade.
por todos aqueles meios, sonhos, profecias, visões e profetas. No verso 2 diz: e agora, nos últimos dias, os últimos dias, fala sobre a obra evangelizadora. Na antiguidade, no outro tempo, era a lei de Moisés, e Deus falou pelos profetas para eles. Mas agora, nesses últimos dias, que nós estamos neles faz uns 2000 anos ou mais, mas para os apóstolos, 2000 anos atrás, o apóstolo falava nos últimos dias, onde tinha começado o evangelho. Deus, ele continuou falando. E Deus agora continua falando conosco por meio do seu Filho. Glória a Deus. Nós dizemos hoje, 2000 anos depois, que Deus, na antiguidade, ele falou pelos profetas de diferentes maneiras, jeitos. E hoje, Deus continua falando conosco pelo seu Filho, Cristo Jesus, pelo Espírito Santo e pelos dons espirituais. Por meio dos dons espirituais, Deus, ele continua falando conosco. No verso 2 diz: nos últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem designou o herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o universo. O 3, vocês podem ler o 3, se É muito formoso o que fala aqui do Senhor Jesus. O verso 3 eu vou ler de novo. Ele, quer dizer Cristo Jesus, que é o resplendor de sua glória. Da glória de quem? A glória de Deus, o Pai. Ele, sendo a fiel representação de seu ser real. De quem? Do Pai. O Senhor Jesus, ele era a fiel representação de Deus, do seu ser real. Nós somos uma representação. Eu sou uma representação. Vocês são uma representação. E aquela representação que nós temos chama a nossa personalidade. Uma pessoa que tem consciência, alma e espírito, que pensa, que se decide pelas coisas. Isso aí é uma representação. E diz aqui que o Senhor Jesus era o resplendor da glória de Deus porque ele era Deus e ele era a fiel representação de seu ser real, do ser de Deus. Era Cristo. Glória ao Senhor. Diz, o que sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder, tendo efetuado a purificação de nossos pecados por meio de si mesmo, assentou-se à destra da majestade, quer dizer, do lado direito da majestade nas alturas, que é o nosso Pai Celestial. Feito tão superior aos anjos, aqui no 4, diz que Cristo Jesus foi feito tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque diz aqui que em nenhuma parte da Bíblia Deus falou dos anjos do jeito que ele falou do seu Filho Jesus Cristo. E fala aqui dos anjos que eles são os ministros de Deus, que fazem a vontade dele. Mas o Pai falou de Cristo, tu és meu filho, no verso 5. Eu hoje te gerei? O que foi que o Pai gerou em Cristo? A parte física dele, a parte humana, o corpo dele foi o que o Senhor gerou. Porque a substância é o próprio Deus. A essência dele é o próprio Deus. E com o poder que ele tinha, ele usou, por um tempo curto, que foram uns 33 anos mais ou menos, ele usou o seu poder e virou, por um momento, ser humano, porque para ele não tem nada impossível. Mas não foi inteiramente Deus que virou o ser humano, foi só um pedacinho de Deus que virou o ser humano. Por causa disso, nós falamos que o Senhor Jesus é o próprio Deus, é ele mesmo, um pedaço dele mesmo. Talvez ele tirou um pedacinho do ombro dele e falou, eu vou virar isso aqui, ser humano eu vou chamar de Jesus Cristo porque vou ser eu mesmo lá. É esse o mistério, o grande poder de Deus. E aqui no verso 6, ele diz
eu vou continuar lendo o verso 5, quando diz: eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Mas era pai daquele corpo humano que ele fez, e ele era filho daquele corpo humano que ele fez. Foi o que ele chamou do meu filho és tu. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas Deus queria dizer: eu de mim mesmo tirei um pedacinho e virei um ser humano, virei homem, porque eu tenho poder para fazer aquilo. Poder para fazer e poder para desfazer, poder para construir e para demolir. Ele tem poder, é esse o poder de Deus, e esses são os mistérios de Deus. Então, o apóstolo diz aqui que Deus nunca falou essas maravilhas dos anjos, só falou aquilo do Senhor Jesus. Mas como foi que Deus falou dos seus anjos? Ele disse: aquele que faz a seus anjos ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então diz aqui que os anjos, eles eram espíritos e ministros que ainda servem a Deus. Esses anjos são mensageiros de Deus também. E Deus fez eles para o serviço da sua igreja. Nós não sabemos quantas vezes Deus tem enviado seus anjos para nos guardarem, para nos ajudarem, quantas vezes Deus pode ter falado para um anjo: vai onde o João tá, porque ele tá num perigo de morte, e você vai ter que se disfarçar como policial. E aí você vai se apresentar lá para você guardar ele e proteger ele daquele perigo de morte. Estão ameaçando ele, então você vai ser um policial ou um soldado no exército. Então os humanos vão enxergar esse exército e não vão prejudicar ele. Quantas vezes Deus pode ter agido desse jeito para nos guardar e nos proteger dos perigos e tudo o que está ao nosso redor, para nos ajudar? Do mesmo jeito que algumas vezes as pessoas elas se sonham com algum médico, alguma enfermeira que fizeram uma cirurgia e então aí a pessoa ficou curada. Do mesmo jeito, o Senhor usa os seus anjos, usando as pessoas, e ninguém percebe. Nós não percebemos em que momento Deus nos salvou, nos ajudou, nos cuidou por meio dos seus anjos, porque eles são os seus ministros. E eu falo: Deus me guardou, Deus me protegeu. De que jeito ele fez isso? Isso aí não é da minha conta. Não é da minha conta se foi por causa de um anjo ou diretamente ele. Do jeito que ele fizer, ele me guardou. E é o importante. Deus nos guarda usando as suas ferramentas, os seus instrumentos, usando o jeito que ele quiser para nos abençoar. Não tem nada impossível para Deus. O Senhor Jesus, quando ele foi perseguido pelos seus inimigos, os judeus que ficavam perseguindo ele para machucar ele, para matar ele, para deixar ele preso, o Senhor Jesus disse para eles: eu tenho poder. Se eu quisesse, eu poderia pedir para o Pai que ele enviasse um exército para mim, e ele poderia enviar um exército, e aquele exército ia acabar com todos vocês, ia destruir todos vocês. Mas eu não quero fazer aquilo. Eu quero ser um ser humano normal e vou ter misericórdia, eu vou perdoar, eu vou ser manso, eu vou suportar, eu vou tolerar, eu vou me resignar e eu vou amar com todo o meu coração o meu próximo. Foi isso que o Senhor mostrou para nós. Mas ele disse: eu poderia fazer um exército vir. E desse jeito o Senhor ensinou para nós o jeito que nós temos que agir na vida, do jeito que ele agiu feito ser humano, ele quer que nós também façamos. E vamos conseguir, porque ele disse que dá para ser feito. O Senhor disse: o que eu faço e o que eu sou, vocês farão ainda maiores coisas no futuro. Ainda maiores coisas. Então, glória a Deus! Porque ele, naquele momento do seu trabalho, da sua função como homem, deu para nós um grande ensinamento. E ensinou para nós, mostrou para nós a sua existência do jeito que ele faz hoje também. Então, isso é a parte gloriosa do nosso Deus. E aqui fala do jeito como Deus fala sobre o Senhor Jesus. Diz que do Senhor Jesus, o Pai falou desse jeito. Vocês podem ler no verso 8.
Então diz que é desse jeito que Deus fala sobre o Filho. Teu trono, ó Deus. Deus falou. Aqui não disse para ele teu trono, ó Filho. Diz aqui teu trono, ó Deus. É pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro de teu reino. Porque ele era o quê? Ele era o rei. E ele é o rei. Glória ao Senhor. Bem, vamos continuar. No verso 9. O que o Pai Celestial falou sobre o Filho. Amaste a justiça e aborreceste a maldade. Diz aqui, por isso ungiu-te Deus, o teu Deus, com o óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aqui, quando ele disse mais do que a teus companheiros, quais eram esses companheiros? Com certeza, eles eram os crentes em Cristo Jesus. Porque diz aqui que o Senhor Jesus, humanamente, ele é o irmão mais velho, ele é o primogênito, humanamente. Mas divinamente, celestialmente, ele é o Filho de Deus, ou ele é o próprio Deus na sua divinidade. Quando ele é visto de uma parte humana, ele é o primogênito entre muitos irmãos que são os crentes do Evangelho, aqueles que fazem a vontade de Deus. E nos seguintes versos, ele continuou falando no verso 10, ele disse, e tu, ó Senhor, no princípio puseste os fundamentos da terra, que ele fala com o Senhor Jesus. Tu, ó Senhor, no princípio puseste os fundamentos da terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos eles, quer dizer, a natureza, a terra, tudo que ele tem feito, como roupa envelhecerão. E como manto enrolá-los e serão trocados. Mas tu, Senhor Jesus, és o mesmo, e teus anos nunca se acabarão, porque ele era Deus, e ele não teve nem começo nem fim. Glória a Deus. No verso 13 diz, e a qual dos anjos disse alguma vez Deus uma coisa parecida desse jeito? Leia no verso 13. Glória seja para Deus. No 14 diz, é uma pergunta, não são todos eles espíritos ministradores? Quem são aqueles espíritos? Os anjos. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por causa disso, eu disse quantas vezes Deus tem enviado os anjos dele para nos ajudar em qualquer momento difícil da nossa vida. Nós não estamos sozinhos. O importante é que quando nós estivermos numa tribulação, num momento difícil, não vamos falar para Deus, ai, Senhor, envia o teu anjo para me ajudar. Senhor, envia o teu anjo para me resgatar. Não. Nós não temos que falar para Deus de que jeito Ele tem que nos proteger ou guardar. Nós só falamos, Senhor, por favor, me protege, me guarda, me ajuda porque eu estou passando por uma situação perigosa. Olha a minha situação, me ajuda. E Ele vai saber quem que Ele vai mandar, se Ele mesmo vai fazer o milagre ou vai enviar os seus anjos. Glória a Deus. É isso. É disso aqui que fala no capítulo... No capítulo 2, ele começou a destacar a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, nós temos que honrar e glorificar Ele para sempre. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agora eu vou dar a chance para vocês fazerem as suas perguntas. Boa tarde, irmã. É uma promessa de Deus que se cumpriu, que eu ia estar perguntando para você. E a minha pergunta está no livro de Êxodo 30, no verso 34. Disse também o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, onica e galbano aromático e incenso puro de igual peso. Então, a minha pergunta é referente ao incenso. O que ele significa hoje para nós? Porque eu sei que em outras igrejas, até na igreja católica, eles usam ainda incenso. Mas eu sei que tudo é espiritual.
A minha pergunta, tudo é espiritual e simbólico. Eles são protótipos, uma simbologia. Como eu disse, é simbólico. Então, a minha pergunta é se são as orações que nós fazemos para Deus, porque às vezes, bom, eu fico me perguntando se são as orações ou se irmã, são as orações dos crentes em Cristo. É esse incenso que nós temos hoje. Por causa disso, naquela época, Deus falou que o cheiro tinha que ser agradável ao nosso Deus, tinha que ser um cheiro bom para Deus aceitar ele. Quer dizer, a pessoa ela tinha que estar bem, reta diante de Deus. E aquele incenso tinha que ser puro, do jeito que Deus tinha ordenado eles prepararem, para que pudesse ser cheirado na presença do Senhor. E isso hoje representa a oração do crente. O crente ele tem que estar bem diante de Deus para a oração dele ser ouvida por Deus, para Deus abençoar ele e responder logo as petições dele, para Deus responder as orações dele. Mas se o crente ele estiver andando mal diante de Deus, a resposta de Deus vai demorar muito, porque com certeza Deus não está aceitando aquele incenso até a pessoa começar a mudar, ela mudar e tiver uma vida reta com Deus. Outra pergunta? Irmã Maria Luísa, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a irmã. Me perdoe que eu tô um pouquinho nervosa, mas eu gostaria de cumprimentar a irmã desde toda a Suíça e toda a Genebra. Nós amamos a senhora, irmã. A senhora tem me ensinado a amar. A senhora tem me ensinado a respeitar. A senhora me ensinou todos esses valores com amor. Com esse amor que nós temos que ter para o nosso Deus. E eu agradeço a Deus e dou a honra e a glória pela senhora me dar a chance de fazer essa pergunta aqui. A minha pergunta está no livro de Mateus 22:37. Mateus 22:37. Pode ler, irmã. 22:37. E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante: amarás teu próximo como a ti mesmo. Irmã, surgiram para mim, não é exatamente uma pergunta, irmã, é que servindo ao Senhor, eu vejo muitos casos que nós ouvimos falar também. Por exemplo, eu sou mãe solteira e sacrifiquei muitas coisas para dar o primeiro lugar para Deus. E servindo ao Senhor, eu vejo que tem mães que elas se decidem a se casar com o irmão e elas buscaram a imposição das mãos, porque tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Mas depois chegaram a mim que, por exemplo, os homens, eles maltratam as crianças ou eles estão brigando muito. E nós sabemos, irmã, que as coisas têm que ser das duas partes. Mas eu gostaria, irmã, que a senhora nos ajudasse, porque Deus fez grandes promessas da igreja crescer multidões aqui na Suíça. E eu gostaria que, por meio da sua resposta, irmã, a nossa Suíça, porque é nossa, nós estamos aqui ensinando também aquilo que a senhora nos ensinou, com aquele respeito e valor para nós amarmos os seres, os filhos que Deus nos deu, que nós temos que dar exemplo, temos que ter misericórdia do jeito que Deus nos ensinou para dar o primeiro lugar a Deus. Deus abençoe a irmã, eu amo a senhora no Senhor. Bem, irmã, mas é que a senhora concorda, porque você disse que uma mulher ela pode ficar sozinha, por exemplo, solteira, e ela tem os seus filhos, e a senhora acha que ela não deveria se casar de novo porque os filhos vão sofrer? Não, eu não disse que uma irmã deveria ficar solteira, mas é que acontece, irmã. Talvez eu não consegui explicar direito, mas é que eu digo, por exemplo, eu me sacrifiquei em muitas coisas para dar exemplo para os meus filhos, mas tem mães que elas decidem se casar, elas impõem as mãos e elas fizeram um compromisso que vão morar junto com aquela pessoa na igreja, mas lá fora elas acabam dando mau testemunho. Elas estão aqui todos os dias, mas lá fora elas estão dando mau testemunho e as crianças acabam sofrendo e as crianças reclamam a falta de amor. Tudo bem, isso aí é falta de sabedoria, é falta de compreensão, tem tantas coisas que acontecem, não é? O mandamento que o Senhor nos deu aqui, quando o Senhor disse aqui,
Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, que a mente da pessoa ame a Deus. E outro mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, nós temos que pensar o que será amar alguém como eu me amo, não é? O que eu desejo para mim, o que eu quero para mim. Eu quero o melhor, não é? Nós queremos o melhor para nós. Eu gostaria que nem sequer eu tivesse que cortar o meu dedo, por exemplo, porque vai ficar doendo, vai sair sangue. Eu não quero aquilo. Eu evito de bater nas coisas e de tropeçar, porque isso vai doer. Então, nós sempre buscamos o nosso bem, buscamos o melhor para nós. Nós desejamos o melhor. Eu não gostaria que ninguém ficasse me xingando, nem ficasse me batendo, nem fisicamente, nem verbalmente. Eu não gostaria de ninguém me humilhar, nem me ofender. Eu não gostaria disso. E como eu não gostaria disso, eu não deveria fazer aquilo com ninguém. Eu não deveria fazer aquilo com ninguém, porque do mesmo jeito que dói em mim, também vai doer na outra pessoa. Então, por que eu não considero aquilo e fico pensando, o que eu não quero para mim, eu também não quero para os outros? Isso aí chama amar o seu próximo como a si mesmo. De que jeito nós poderíamos destruir a felicidade ou a estabilidade emocional do nosso próximo? Com os pecados, com o adultério, com a fornicação, com o roubo, o furto, o homicídio. Com tudo aquilo, nós acabamos ofendendo o nosso próximo. Não é só trair alguém, buscar um outro homem, uma outra mulher. Não é só desse jeito que você prejudica, machuca o seu próximo. Você também prejudica ele quando você engana ele, quando você mente pra ele, quando você tem ódio, quando você bate fisicamente, quando você xinga, quando você prejudica os seus parentes. No caso da irmã fala que tem uma mulher que ela ficou solteira, ela tem filhos e depois ela buscou um esposo e o esposo dela, o cônjuge, começa a maltratar as crianças dela, porque como não são filhos dele, ele maltrata as crianças, é agressivo com eles, não ama eles. Se ele amasse eles e visse eles como seus filhos, como seres humanos, como crianças que dependem de um adulto, nós falaríamos que ele está amando o seu próximo, não é? Ele está amando o seu próximo como é ele mesmo. Mas como ele não ama o seu próximo como ele mesmo, então ele não liga, ele não se interessa, então ele faz sofrer aquelas crianças, aqueles seres humanos. Então é isso que o Senhor sempre ensinou para nós. Nós temos que amar as pessoas. Ainda mais nós que amamos os irmãos e as irmãs só pelo fato deles virem na igreja. Eu ando pela rua e se alguém me cumprimentar e eu falo, tem que ser da igreja. Eu falo, você vai na igreja? E a pessoa fala, eu vou na igreja tal. Eu sou fulano e eu vou na igreja e faz tanto tempo que eu tô na igreja. Naquela mesma hora, eu começo a amar aquela pessoa. Eu nem conheço o nome dela, nem o sobrenome, nem a família. Mas eu começo a amar ela, sentir carinho e amor por ela. Por quê? Porque ela vai na igreja que eu vou e ela acredita no mesmo Deus que eu acredito. Ela tem o mesmo Deus Pai que eu tenho. Então, ela vira o meu irmão, a minha irmã. E eu começo a amar aquela pessoa. E eu começo a considerar ela, sentir carinho por ela. É o que eu começo a sentir pela pessoa. E se naquele momento eu preciso ajudar ela, porque ela precisa, eu faço com todo o meu coração, porque é uma alma que conheceu a Deus. Ela assiste à minha igreja, ela conhece a Deus, é o meu irmão, a minha irmã em Cristo. É isso que significa amar o seu próximo como a si mesmo. É isso. Ainda faz muita falta as pessoas se converterem, porque tem pessoas, como diz a irmã, elas vêm e elas não mudam, e lá fora elas ficam pecando, ela disse. E é verdade. Vocês têm que se converter a Deus, porque nós estamos vindo aqui, tudo bem, nós temos a profecia, e Deus nos consola, mas temos que nos converter a Deus. E nos converter a Deus é deixar a raiva, deixar as brigas, deixar as discussões e o orgulho, a inveja, a cobiça, a malícia, aquela inveja, aquele orgulho pessoal. Tudo aquilo nós temos que parar de fazer. A avareza, o engano, a mentira. Nós temos que começar a deixar todas aquelas coisas, a tirar elas da nossa alma. Porque fazendo aquilo, eu machuco, eu prejudico o meu próximo.
tanto as pessoas que estão na minha casa, minha família, como as pessoas da igreja. Eu prejudico eles, eu machuco eles, então eu preciso começar a mudar. Eu preciso mudar, porque eu estou saindo lá fora, no mundo, ninguém me conhece, ninguém está me vendo. Eu, em tese, sou livre de fazer o que eu quiser. Mas não, tem alguém que está me olhando sempre. Deus está me observando, Ele está vendo a minha vida, os meus passos. E é Ele quem me premia, é Ele quem está me dando uma nota. Não são as pessoas. Porque tem pessoas que falam, eu tô aqui sozinha, ninguém tá me vendo, eu vou fazer o que eu quiser. Mas Deus tá te vendo. Então, nós temos que nos converter a Deus. Vamos mudar. E não é só vir na igreja buscar um refúgio espiritual, só vir para Deus falar comigo, me consolar. Eu preciso vir pedir a Deus para me ajudar a mudar, para eu viver uma vida reta como cristão, como crente, como filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus, é isso. Então vamos lutar, vamos nos esforçar para fazer aquilo. E vamos sentir amor e carinho sinceramente. Vamos amar as crianças, mesmo elas não sendo os nossos filhos. Vamos enxergar eles como se eles fossem. Cuidem deles como se eles fossem os seus filhos e as suas filhas biológicos. É o amor de Deus que nós temos que ter no nosso coração. Sentir carinho pelos seres humanos sem olhar para a raça, nem a cor, nem o idioma, nada. Só olhando que a pessoa conheceu a Deus, que ela buscou a Deus, ela está se esforçando por buscar a Deus, então eu preciso dar todo o meu amor para aquela pessoa. É isso que significa se converter a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. Amar a Deus é abandonar tudo o que chama pecado e agradar a Deus. É esse o amor a Deus, acima de todas as coisas. Bem, tomara que Deus nos ajude, que Ele nos ensine, que Ele nos capacite, que Ele revele para cada um de vocês e mostre para vocês o que vocês têm que mudar para serem verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Outra pergunta. Boa noite para todos vocês, irmãos. Irmã Maria Luísa, uma promessa do Senhor que eu ia estar diante da Senhora. A minha pergunta é para todos lermos em 1 de Samuel, no capítulo 14. 1 de Samuel 14. No verso 23, irmã, você pode ler 1 de Samuel 14, 23. Assim salvou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha chegou até Bet-Aven. Mas os homens de Israel estavam angustiados naquele dia, porque Saul juramentou o povo, dizendo: Maldito seja aquele que comer pão antes de anoitecer, antes que me vingue de meus inimigos. E ninguém do povo havia provado pão. No verso 27 fala que Jonatas não ouviu quando seu pai juramentou o povo e estendeu a ponta de uma vara que trazia em sua mão e molhou em um favo de mel e levou sua mão à boca e foram aclarados seus olhos. E eu entendo pela doutrina que o mel significa a palavra de Deus, é a profecia, quando nós buscamos a profecia. Mas não tem nenhuma simbologia. Mas a minha pergunta é que ele quer culpar o Jonatas, quando Jonatas não foi quem fez o povo comer o sangue. Ele perguntou quem foi e fez a sorte cair entre ele e Jonatas. Tudo bem, irmã, o que aconteceu é que Saul, ele proibiu todos do exército de comerem. Eles tinham que jejuar para Deus dar a vitória para eles, para Deus dar o triunfo, mas não aconteceu desse jeito e já o povo estava com fome, eles não tinham mais forças, eles estavam se desmaiando, eles não iam conseguir. Mas foi uma prova para eles, o povo tinha que obedecer a ordem de Saul, mesmo eles desmaiando de fome, eles tinham que obedecer. Mas o Jonatas, ele ignorava as ordens do rei. Era o pai dele, mas ele tinha que chamar ele do rei. Mas ele ignorou e ignorantemente foi e comeu do favo de mel. E é claro, como aquilo é um doce, na verdade, deu energia para ele. E aí ele voltou a ter forças quando ele comeu o açúcar que estava no mel. É normal. E ele disse, mas por que todo o povo não está comendo desse mel aqui? Eu fiquei bem, eu já me recuperei, por que o restante não fizeram? E aí falaram para ele, o rei ordenou para ninguém comer. E ele disse, o pecado do Jonatas foi ter desautorizado o rei.
Porque ele falou, tinham falado pra ele, o rei ordenou, e ele tinha que ter falado, tudo bem, vamos obedecer às ordens do rei, mas na verdade, ele criticou as ordens do rei e falou, mas tá vendo, se eles tivessem comido do mel que nem eu, eles estariam bem agora, eles teriam recuperado a sua força. O pecado dele foi criticar, questionar, ficar dissatisfeito, não ficar satisfeito. Isso acontece também hoje conosco nas congregações. Às vezes, nas igrejas, tem muitas pessoas que questionam a pregação do pastor ou a ordem que foi dada e eles começam, mas se fizerem do jeito que eu quiser, aí ia dar certo. Eles começam a questionar e achar que eles sabem mais do que os outros, ao invés de respeitar e falar, tudo bem. Se o pastor ordenou isso aqui, tem que ser por alguma razão. Com certeza Deus revelou para ele, tem que ser desse jeito. Com certeza Deus está nos provando. Temos que ter paciência, obedecer. E eu vou orar para o Senhor para ver o que está acontecendo, se eu deveria fazer ou não deveria fazer. Mas sempre temos que tomar cuidado para não questionar nem criticar as ordens que nós recebemos, porque todos achamos agora que somos mais do que os outros e sabemos mais do que os outros e podemos resolver os problemas melhores do que os outros, mas esquecemos que há um plano no meio. Quando Deus quiser castigar, Ele permite que a pessoa que estiver dirigindo, que estiver na frente, faça um erro para castigar ele. Deus permite. E se Deus quiser abençoar ele, a mesma coisa. Mas temos as pessoas que ficam criticando, questionando, os que acham que sabem mais e conseguem resolver melhor. E nós temos aqui um exemplo do que o Jonatas fez. Aqui, o que aconteceu com ele? Ele pecou desse jeito. Deus não gostou que ele tivesse desrespeito com o rei e tivesse semeado joio em todos, falando, mas o rei não estava certo, porque ele não fez vocês comerem o mel? Olá, o povo morrendo agora. A crítica dele, Deus castigou. E o castigo para aquilo era a pena de morte. E eles iam matar o Jonatas por causa dele ter feito aquilo. Só que o povo, todos votaram e salvaram a vida dele e pediram para o rei ter misericórdia e não matar ele, que perdoasse a vida dele. Bem, Deus permitiu tudo aquilo, mas Deus castigou. E nós temos que tomar cuidado de ficar questionando, não vamos criticar. Se você não está satisfeito com o ensinamento, uma ordem, se você não entendeu, não ficou satisfeito, fala com o pregador. Fale para eles, irmão, você ensina tal coisa, mas eu não concordo. Eu acho que as coisas deveriam ser de tal jeito. Por que você fez isso? Me explica. É isso que vocês têm que fazer antes de pecar. Antes de pecar, peçam uma explicação. Ou façam uma sugestão. E o pregador aí vai falar para vocês, você tem razão ou não tem razão. As coisas estão sendo feitas por causa disso e disso e disso. Mas vamos fazer as coisas desse jeito antes de começar a questionar e falar, mas eu sei resolver melhor do que a pessoa que está pregando. Percebam o jeito como nós poderíamos pecar e ofender a Deus e acabar ofendendo o nosso próximo. Então vamos ser sábios mais do que tudo. Sabedoria, prudência e inteligência para tudo. Outra pergunta. Boa noite, irmã. Deus abençoe a senhora. É uma promessa de Deus que se cumpriu que eu faria essa pergunta para a senhora. Eu tenho umas 2 perguntas que têm a ver com o mesmo verso em Efésios 6, no verso 12. Efésios 6:12, irmã, pode ler. Porque não temos de lutar contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Eu sempre fiquei me perguntando ao respeito do nosso trabalho nas regiões celestes, e eu me lembro que a senhora... O nosso trabalho lá? O nosso trabalho aqui, irmã? Mas é a minha pergunta. Porque tem irmãos que sonharam que os seus parentes morreram e eles falam, nós estamos aqui trabalhando e louvando ao Senhor.
Mas é que lá nós não vamos ter mais as tentações, nem as armadilhas do diabo, lá não vamos mais pecar. Aqueles que foram condenados ficaram condenados, aqueles que foram salvos já estão salvos e não tem mais o diabo para fazer eles pecarem. A batalha e o sofrimento que nós temos é aqui na nossa vida que nós estamos lutando contra o inimigo. E as regiões celestes são a doutrina do Senhor, o evangelho do Senhor, viver com Deus, nos afastarmos do pecado, viver em santidade, cantar e louvar a Deus. Esse é o reino celestial, é as regiões celestes. Mas naquelas regiões celestes existe Deus e também existe o diabo. Por exemplo, o diabo ele tá aqui. Ele tá olhando e tentando bagunçar os pensamentos de cada pessoa, o que vocês estão enxergando, o que vocês estão vendo, acreditando. O diabo tá zombando de alguns, ficando bravo com os outros. Eu imagino a raiva dele comigo, porque o inimigo tá aqui. E ele vai falar, eu vou tentar fazer isso com essa aqui para que ela pare de falar de Deus. Então, nós estamos lutando. As regiões celestes é a nossa luta aqui na Terra. As regiões celestes é tudo que nós vivemos na nossa parte espiritual, tanto de Deus como a parte negativa que é do diabo, a perseguição do diabo, os maus pensamentos, os nossos maus comportamentos, tudo aquilo também faz parte das regiões celestiais, onde nós estamos lutando contra o inimigo. O diabo me colocou preguiça e eu não quero mais voltar para a igreja, tenho preguiça de ir na igreja. Isso aí é uma luta em regiões celestiais. O inimigo está colocando preguiça em mim para eu não vir louvar e glorificar a Deus, para eu não aprender a doutrina. Aí o diabo coloca na minha família brigas entre o casal, aí vem brigas e discussões e ameaças de divórcio, e aí tem as agressões físicas e xingamentos. Isso aí também é uma luta e nós temos que vencer e ganhar disso e ter paciência e clamar para Deus. Aí nós estamos lutando nas regiões celestiais, nós temos uma luta com o inimigo. É que o inimigo ele não tá tão longe, ele também tá perto, prestando atenção em tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos. Aí ele nos acusa diante de Deus. Ele faz isso. Essa é a luta que fala aqui. Que nós não temos luta contra um ser humano. Não estamos lutando contra seres humanos, mas é contra os espíritos maus que estão no ar, que chama as regiões celestes, quer dizer que nós não enxergamos eles, mas estamos lutando contra eles. As forças do mal lutam contra as forças do bem, e nós fazemos parte das forças do bem tentando agradar a Deus. Mas o diabo também, com as forças do mal, ele também está contra nós para nos fazer desanimar e não acreditar em Deus e não louvar Ele. É isso. Ele quer que nós sigamos o pecado e agrademos Ele, agrademos o diabo e as forças negativas quando pecamos. Essas são as regiões celestes que a Bíblia fala aqui. E essa é a luta constante que nós temos todos os dias. Nós lutamos contra aquilo todos os dias, porque o inimigo coloca armadilhas. Quando você fica muito bravo, lá, as forças celestes estão indo contra você. Eu vou deixar ela tão brava para ela xingar a família dela, o esposo dela, a família dela, os filhos. E ela vai xingar eles e eles também vão brigar com ela e vai virar uma luta. É isso que o diabo quer e é o que significa que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças celestes. Quando nós falamos de regiões celestes, não está falando da eternidade com Deus, mas ele está falando de uma coisa que nós não enxergamos, uma coisa abstrata, uma coisa que nós conseguimos sentir, mas não conseguimos enxergar. Mas a maldade está ao nosso redor. Quem coloca as doenças? O diabo, que deixa as pessoas doentes. Aí nós temos uma luta. Nós não estamos enxergando, mas nós sentimos a doença, sentimos a dor, sentimos o mal. Quando, por exemplo, você sofre um acidente, quem faz isso é o diabo, porque ele fica invejoso e ele quer machucar os filhos de Deus. Então vamos continuar. A senhora disse que tinha 2 perguntas, não é? Irmã, é que eu tinha entendido como se fosse na outra vida? Não, na outra vida nós não vamos mais lutar contra o diabo. Lá já é só com Deus. Mas é claro, eu falo com muito otimismo, como se eu já estivesse lá. Irmã. Mas, irmã, eu também queria saber se o Senhor revelou para a senhora, porque o Senhor ele fala com símbolos que são perfeitos. E quando ele fala sobre
a esposa, a igreja como esposa do Cordeiro, qual é o trabalho como esposa que nós, a igreja de Deus, temos? O Senhor revelou para a senhora? Bem, nessa vida aqui, nós somos crentes. Nós somos crentes, somos a esposa, simbolicamente e espiritualmente somos a esposa, mas fisicamente, com os dons e o trabalho que nós temos que fazer para Deus e viver santamente, esse é o nosso trabalho. Depois da nossa morte, o Senhor tem um trabalho para todos, enquanto forem celebradas aquelas bodas, e fala a Bíblia que vai ser uma bênção depois para sempre, e o Senhor, ele não tem nos revelado esse mistério maravilhoso do que vai acontecer depois das bodas do Cordeiro, onde fala que tudo vai ser um céu e o chão vai ficar transparente, tudo é de ouro, de joias. É o que o Senhor conta para nós, mas ele deixou na nossa imaginação para entender os mistérios dele. O importante é que agora ele nos oferece uma coisa muito bonita para a vida eterna. Outra pergunta. Acabou, irmã? Outra pergunta. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Eu tenho uma pergunta em Deuteronômio. Deuteronômio que, irmão? 27:11. Moisés ordenou ao povo naquele dia, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. As tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim estarão sobre o monte Ebal para pronunciar a maldição. As tribos de Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Irmã Maria Luísa, depois no capítulo 28, fala sobre as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência. Irmã, esses dois montes que falam aqui, o de Gerizim e o de Ebal, no Antigo Testamento, esses dois montes têm algum simbolismo físico ou tem algum simbolismo espiritual? Não, irmão, tudo isso aí era físico. É que o povo, eles iam chegar na terra prometida, na terra de Canaã, quando eles fossem atravessar o Jordão e chegassem do outro lado, José e o povo, Deus ordenou para eles onde que as tribos tinham que ficar e quando que eles tinham que tomar posse novamente do território de Canaã, porque tinha muitas cidades, e aquelas cidades tinham governantes, e eles iam ter que lutar contra aqueles exércitos, ter aquelas guerras para conseguir possuir as terras, os povos, para ter aquelas terras. Então, eles tiveram que lutar muito fortemente durante muitos anos por causa da desobediência deles. Deus permitiu que durante muitos anos eles tivessem que lutar, tivessem guerras contínuas. Mas esses montes aqui são coisas físicas que Deus ordenou para algumas tribos, que uns tinham que ser abençoados, outros iam ter que ter maldições naqueles montes. Eram ordens que Deus deu para eles, mais do que tudo, muitos trabalhos e provas para testar eles e ver até onde eles iam obedecer a Deus e iam fazer as coisas do jeito certo. E como Deus deu para eles tantos trabalhos e compromissos, eles não conseguiram e eles faliram. Eles acabaram falhando com Deus e nunca conseguiram obedecer a Deus. Mas todas as instruções de como eles tinham que possuir a terra de Canaã foi físico. A terra de Canaã, de um certo jeito, Deus tinha falado para o povo que era uma terra que ia fluir leite e mel e eles iam ser felizes, iam ter prosperidade, mas Deus estava falando num sentido espiritual, que é a representação de viver com Deus, como nós hoje vivemos espiritualmente com Deus, temos felicidade, esperança, alegria com Deus, mesmo tendo sofrimentos físicos no nosso coração, nós temos a esperança de Deus nos ajudar, Deus nos consolar. Então, nós estamos vivendo naquela terra que flui leite e mel, que é cheia de paz, alegria e felicidade, que é o nosso espírito. Mesmo que a nossa carne, ela sofra, ela luta contra o inimigo. E naquela época era a representação disso. Entrar na terra de Canaã era entrar numa terra de felicidade, mas ia ser físico para eles. Só que como povo, eles falharam com Deus, então eles nunca conseguiram desfrutar fisicamente de tudo que Deus tinha prometido para aquela terra. E nós, os crentes em Cristo, somos quem acabamos desfrutando daquilo que eles nunca conseguiram desfrutar fisicamente. É isso. Irmã, é que tem muitas religiões, falando do Monte Gerizim, quando nós lemos sobre a mulher samaritana, tem o Monte de Jerusalém e o Monte de Gerizim, que era onde os da Samaria adoravam a Deus. Houve uma confusão depois do tempo,
e as pessoas de Israel começaram a adorar. É que num desses montes foi construído um templo para o povo de Israel ou para os samaritanos. Teve um rei, um império grego, se eu não me engano, foi o império grego que construiu um templo para os israelitas lá naquele monte. E falaram para eles que era lá onde eles tinham que louvar a Deus. Só que Deus, por meio dos profetas, já tinha falado que era em Jerusalém onde eles tinham que ter um templo. E todas as pessoas iam ter que viajar até lá, até Jerusalém, para adorar a Deus naquele templo. Por causa disso, quando o Senhor veio e ele falou com a samaritana, e ela era... Aquela samaritana era uma mulher de Israel, mas era da Samaria. E lá, em Samaria, tinha aquele monte com aquele templo que tinham construído para o povo de Israel. E o Senhor Jesus estava na Judá, onde Deus tinha ordenado eles fazerem o templo, onde eles realmente tinham que adorar. Só que eles ficaram com preguiça e eles tinham despesas para viajar, e aí eles construíram um templo perto. Por causa disso, o Senhor disse para a samaritana, ou a samaritana dizia para ele, é proibido os judeus falar com os samaritanos, quer dizer, os judeus, eles não poderiam falar com os israelitas, porque eles já tinham uma divisão nesses dois reinos, nesses dois povos, e o Senhor Jesus disse que não, que ele estava vindo para unir, para juntar todo mundo, sem fazer nenhuma distinção, nenhuma diferença entre culturas e classes. Ele queria fazer um povo só e ensinar para eles, e por causa disso, ele ensinou para a samaritana não pensar desse jeito, porque ela também ia receber bênção. Ela ficou muito surpresa, ela falou, mas você é judeu, por que você está falando comigo? Eu sou uma samaritana, quer dizer, eu sou do povo de Israel que foi rejeitado. As tribos rejeitas, os meus pais falaram para mim que nós temos que adorar nesse monte aqui, e vocês, os judeus, falam que tem que ser adorado em Jerusalém. Então, onde que nós temos que adorar a Deus? E o Senhor explicou para ela, disse para ela, vai chegar o dia que nem lá em Gerizim, no templo que vocês têm, nem aqui em Jerusalém, vocês vão conseguir adorar a Deus, porque Deus é espírito, e Ele quer que os verdadeiros adoradores dele adorem Ele em espírito e em verdade. Foi a resposta que o Senhor Jesus deu para ela. E agradecemos o Senhor por causa disso, porque é por causa disso que hoje nós estamos desfrutando de buscar a Deus em espírito e verdade. Glória a Deus. Outra pergunta. Boa noite, irmã. Nós viemos da obra de Palmas de Gran Canária, a minha esposa e eu, e nós realmente amamos a Senhora no nosso coração, porque você é muito gente boa. E porque a Senhora explica muito bem. Eu tenho uma dúvida. E, na verdade, eu não sei se a Senhora vai esclarecer para mim, porque mesmo eu lendo a Bíblia, eu vejo pouco a presença das mulheres na Bíblia. E eu não sei se é porque elas tinham pouco valor naquela época, ou por quê. Bem, é que o Senhor Jesus foi quem fez o milagre. Porque até quando o Senhor Jesus veio, a mulher, ela era discriminada. Ela era um objeto, ela não valia nada, não tinha voz nem voto. Ela era para ser submissa, ela era só para ter filhos e ficar em casa. A mulher não conseguia estudar, nem aprender a ler, nem escrever. E quando o Senhor Jesus veio, ele revelou para o apóstolo Paulo, disse para ele, nem escravo, nem judeu, nem gregos, nem escravos, nem escravas, nem servos, nem livres, nem mulheres, nem homens. É o que Deus quer. O único que Ele quer é um coração. É um coração sincero para Deus. Então ele disse, eu não vou mais enxergar se é homem ou mulher, nem fazer diferença entre eles. Qualquer um que tiver um coração digno de ser filho de Deus, Deus vai olhar para ele como filho de Deus. E ele falava que até os escravos e os servos, porque na antiguidade os escravos e os servos também não tinham direito de fazer nada, eles não conseguiam nem ir no templo, porque eles não tinham direito, eles eram escravos. Mas no evangelho ele disse todos os seres humanos, mesmo eles sendo escravos, livres, servos, mulheres, homens, é o coração que Deus vai enxergar nessas pessoas. E Deus vai exigir deles santidade.
Deus exige deles viver uma vida reta, conhecerem os caminhos dele, trabalharem e terem os dons espirituais. E agora vocês conseguem enxergar que é verdade porque Deus começou a dar os dons para as mulheres. Então, além do Senhor ter falado, ele deu os dons para as mulheres mesmo. Isso aí é a prova mesmo. Deus deu os dons para elas, então quem vai conseguir impedir elas? O apóstolo Pedro, ele visitou a família do Cornélio, e Cornélio, ele era um homem gentil, ele não era judeu, ele era gentil. E Deus disse para o Pedro visitar aquela família, porque Deus ia abençoar eles, ia salvar eles, ia fazer milagres naquela família. E Pedro chegou para falar para Cornélio do evangelho. Foi por causa da revelação que Deus deu para ele. E do nada, Cornélio começou a falar em línguas e profetizar, ele e a família dele. E Pedro falou, Deus também vai dar as bênçãos espirituais para os gentios. Eu achava que era só para os judeus, mas os gentios receberam o Espírito Santo. Eles têm a profecia. Então, quem vai conseguir impedir a água para eu batizar eles em água? Se Deus deu para eles as coisas espirituais, por que eu vou impedir eles de se batizarem em água? É isso que o Pedro pensou. E a mesma coisa, se Deus usa as mulheres para fazerem milagres, e elas têm os dons espirituais, e elas profetizam, e elas fazem milagres e sinais, e Deus faz milagres e sinais por elas, quem vai criticar elas? Quem vai ousar falar que a mulher não é nada, nem vale nada, nem tem direito a nada? Ninguém, porque nós temos as provas e os sinais do que Deus deu para as mulheres agora. Então, Deus deu dignidade para a mulher no seu evangelho. O Senhor começou a dar dignidade para a mulher com o seu evangelho e tirar ela do esconderijo que ela teve que existir por milhares de anos. É isso. Agradecemos o Senhor, porque ele nos chamou a sermos todos livres, mas sem abusar daquela liberdade. Não vamos exagerar, mas realmente usemos a liberdade sabiamente, agradando a Deus. Bem, irmão, você entendeu? Sim, irmã. Sim, senhora. Bem, vamos continuar. Boa tarde, irmãos e irmãs. Deus abençoe vocês. Eu vim da Itália. Irmã, nós estamos esperando a senhora com muito amor na Itália. Eu estou convidando a senhora porque faz desde o 2015 que a senhora não vai e eu não consegui assistir o estudo bíblico. Mas isso foi ontem. Tem igrejas que faz 10 anos que eu não visito eles. Tem umas igrejas que eu nunca visitei eles. Bem, eu não sei. Nem se eu pedisse para o Senhor me dar asas para voar. Bem, o Senhor que vai providenciar. Bem, irmã, continue. Irmã, por favor, a minha primeira pergunta está em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12. Êxodo 20, 12. Pode ler, irmã. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmã, nos estudos bíblicos eu vejo mães e pais que fazem perguntas sobre os seus filhos, mas eu não vejo perguntas de filhos que façam perguntas sobre os pais. E o que eu acharia certo é que os filhos que estejam na igreja, seus pais estivessem unidos para um dia Deus chamar aqueles filhos a servir Ele e pudessem viajar com alegria e liberdade e servir a Deus. Mas vem alguns jovens, filhos de pais que têm o seu lar destruído, separado. E ao longo dos anos, os pais, eles têm muito medo e querem que os filhos fiquem do lado deles sempre. E eu fico pensando, por exemplo, no meu caso, os meus pais, eles são separados. Eu ouço a minha mãe, ela fica preocupada, minha filha vai ir embora de casa. O meu pai fala a mesma coisa. Os dois querem que eu fique do lado deles mesmo, eles estando separados, mas eu quero fazer a minha própria vida e servir a Deus em diferentes lugares do mundo. Então, se eu pudesse, eu ia escapar, mas eu não posso. Então, irmã, como que um filho poderia agir com os seus pais para cumprir esse mandamento aqui, mas sem falhar com Deus, mas ao mesmo tempo ter os seus próprios desejos, porque o que os filhos querem não é a mesma coisa que os pais. E às vezes quando os filhos falam para os pais, eu quero servir a Deus em outro idioma, eles falam, não,
Eu quero servir em outro país. Ah, mas eu não gosto da cultura desse país. Eu ouço tudo aquilo. Então, como que um filho jovem na igreja pode servir a Deus e cumprir esse mandamento e agradar a Deus? Bem, mas é que o mandamento não fala que você tem que morar com os seus pais a vida toda. O mandamento não fala e você tem que morar com seu pai e a sua mãe todos os dias da sua vida na mesma casa que eles, no mesmo quarto que eles. Não. Aqui diz é que eles têm que ser honrados, quer dizer, respeitados. E vocês têm que cuidar deles, ajudar eles. Então, os filhos, eles vão sair de casa, eles vão morar sozinhos. Mas todos eles juntam dinheiro, juntam uma parcela de dinheiro para cuidar dos seus pais. Do que os pais precisam, tá? Eles precisam de alguém para cozinhar para eles ou fazer as tarefas da casa para eles, então vamos pagar alguém para ir lá limpar a casa ou ajudar. Todos nós vamos juntar dinheiro e vamos pagar para alguém ajudar eles nas tarefas de casa, limpar, fazer a faxina, cozinhar. Mas honrar não significa que os filhos têm que morar dia e noite com os seus pais. Não, porque ia ser uma escravidão. Às vezes, o diabo, ele usa essa estratégia para escravizar os filhos adultos. Adultos depois dos 30. E o diabo fica escravizando eles desse jeito, com essa estratégia, pro pai e a mãe começarem a chorar e falar: eu vou morrer se você sair de casa, eu vou morrer se você sair de casa. E aí o outro, ele fica escravo e ele quer fazer a sua vida, mas não pode. Os pais não deveriam intervir nisso. Vamos respeitar as decisões dos seus filhos adultos. Mas é claro, os filhos nunca têm que se esquecer que eles têm uma responsabilidade de manter, de sustentar os seus pais, ainda mais se eles não puderem trabalhar. Então, todos os filhos, se são 2 filhos ou é um filho único, tem que trabalhar umas 3 vezes mais para conseguir ajudar os seus pais e para ver como que eles vão conseguir viver sem nada fazer falta para eles. É isso que significa honrar pai e mãe, respeitar eles e cuidar deles para eles não passarem fome, nem eles ficarem sem roupa, nem eles ficarem sem o básico. Os filhos têm que se preocupar pelos seus pais, mesmo estando longe ou perto. Mas ter que morar junto deles, não, porque às vezes os pais querem escravizar eles, forçar eles a ficarem do seu lado, mas as crianças, os filhos precisam da sua vida independente. Então, o que Deus quis dizer aqui é que não deixe o seu pai e a sua mãe passar fome ou abandonar eles, deixar eles na rua. Você tem que se preocupar por eles. E se tiverem vários filhos, se ele for um filho único, coitado, ele vai ter que trabalhar muito para ajudar os seus pais. Mas ele pode comprar um seguro de vida, fazer alguma coisa para garantir a velhice dos pais dele. Ele poderia comprar um seguro de vida para quando os pais não puderem mais trabalhar, eles puderem viver daquilo, porque a pessoa provavelmente não vai conseguir pagar 2 aluguéis, por exemplo. Vamos ser inteligentes e fazer a vontade do Senhor. Outra pergunta. Irmã, boa noite. É um privilégio, uma bênção e uma promessa do Senhor que eu faria essa pergunta para a senhora. Eu quero agradecer o tempo que a senhora afasta para nos preparar para conseguir obter o galardão da vida eterna. Eu tenho uma pergunta em 1 de Reis 13. Em 1 de Reis, no capítulo 13, eu gostaria de fazer um resumo porque o capítulo é um pouco longo para eu fazer a minha pergunta. O capítulo 13 tem o título de Um Profeta de Judá admoesta Jeroboão, que foi um rei de Israel. E os versos contam para nós que aquele varão de Deus, ele foi até Jeroboão, ele estava sacrificando com os sacerdotes no altar. Depois, Jeroboão, ele ordenou o varão de Deus ser preso por causa da profecia que ele tinha falado. E aí a mão dele secou e ele pediu para o profeta orar para Deus restaurar a mão dele. Nos seguintes versos, nós vemos que o profeta de Deus, ele saiu da cidade e um outro profeta falso enganou ele para que ele voltasse e desobedecesse a Deus, porque ele não tinha que voltar pelo mesmo lugar, nem comer água, nem beber pão. E, para resumir, o Senhor tirou a vida dele por um leão. A minha pergunta, irmã, é que eu vejo que
o castigo que aconteceu com esse profeta foi na hora, mas Jeroboão, que estava incumprindo os mandamentos e sacrificando, ele continuou vivo. Então, eu não sei do que depende que o profeta tenha morto logo, talvez pelo respaldo que ele tinha. Eu gostaria que a senhora esclarecesse. Obrigada. Bem, nós vemos também a importância da pessoa, por exemplo. O profeta, ele não era tão importante. Naquela época, tinha muitos profetas e ele não era uma pessoa muito importante. Os mais importantes eram os reis. Os reis era quem todo mundo ficava olhando para ver o que o rei fazia. Então, Deus, ele castigou o Jeroboão, mas o castigo dele foi devagar. Porque a partir daquele dia ele foi sofrendo e sofrendo castigos e Deus fez ele passar muitos momentos difíceis, muitas dificuldades, até que no final ele e toda a sua geração morreram. Todos eles acabaram morrendo pela espada. Deus castigou eles com uma morte devagar e um castigo que fosse destacado no povo, que todo mundo percebesse o castigo que Deus tinha dado para aquele rei Jeroboão. Mas não um profeta, porque ninguém ficava prestando atenção no profeta por causa disso. Deus castigou ele na hora, porque ele era mais invisível, mas o rei Jeroboão, ele não era invisível. O povo tinha que ver ele primeiro na sua glória, no seu resplendor, e depois como Deus derrotou ele e acabou com ele. Isso serviu para o restante dos reis, os sucessores dele e as pessoas que estavam ao redor dele no governo percebessem que eles tinham que respeitar e obedecer a Deus, porque o castigo ia chegar sempre. Isso aconteceu por causa disso. Bem, eu vou permitir a irmã aqui a pergunta dela e vamos acabar. Boa noite, irmã. Os nossos corações ficam alegres por ter a senhora aqui. É uma promessa cumprida do Senhor que a senhora ia nos visitar de surpresa e todos esses anos nós tivemos o desejo de vê-la e hoje o Senhor cumpriu. A glória seja para o Senhor. Irmã, eu tenho uma pergunta no livro de Isaías, no verso desde o 7 até o 9. Isaías, capítulo 7, capítulo 28. Isaías 28. Isso, Isaías 27, desde o capítulo 7 ao 9. 28, desde o verso 7 até o 9. Porém, também estes desviariam com o vinho e com o licor se tornariam parvos. O sacerdote e o profeta desviariam pelo licor, transtornados pelo vinho, atordoariam-se com o licor, desviariam em suas visões, titubeariam em suas decisões, porque toda mesa está cheia de vômito e sujeira, não há lugar limpo. A quem se ensinará conhecimento ou a quem se fará entender a mensagem? Aos desmamados, aqueles recém-retirados do peito? Irmã, se a senhora poderia esclarecer esses versos, por favor? O Senhor aqui em Isaías, ele falou com o povo de Israel, ou o povo da Judá naquela época. Ele fez um chamado de atenção para eles, admoestou eles para se arrependerem, porque ia chegar um castigo para eles. O castigo que Deus ia enviar para eles, porque eles não obedeceram os profetas, o castigo que ele enviou para eles foi mandar os exércitos da Babilônia destruir Israel, Judá e os moradores dela. Foi esse o castigo. E aqui há uma carta de admoestação antes do castigo, para eles se arrependerem. Então Deus falou aqui para eles de um jeito simbólico, com uma representação, falando para eles que tudo que eles faziam era mal. As mesas, as festas deles eram ruins, eram cheias de podridão, como diz aqui os versos que você leu. Diz que eles erraram, se desviaram. Quando eles faziam as suas festas, eles ficaram bêbados, eles ficaram transtornados, eles nunca entenderam a mensagem de Deus, nem as palavras dos profetas para se arrependerem. Todos eles estavam cheios de maldade. Diz aqui que eles estavam cheios de vômito, de sujeira, que não tinha lugar limpo nos corações deles. Em todos os moradores da Judá tinha só pecado.
até que Deus ficou enraivecido com eles e falou por meio do profeta: e quem se ensinará o conhecimento a quem? Se não tem ninguém para quem possamos ensinar a palavra, o verdadeiro caminho, não tem ninguém. Mas no futuro iam ter pessoas. Então, no futuro, que é o verso 10, diz: porque preceito sobre preceito, diz preceito e mais preceito, linha sobre linha, linha e mais linha, um pouquinho ali e um pouquinho lá, que diz esquadrinhando e lendo todas as escrituras, diz, porque na língua dos gagos e na estranha língua, falando de falar em línguas e dos dons espirituais, diz, se falará a este povo. Mas mesmo assim, eles não iam entender nem iam acreditar nele, o Senhor disse. E realmente aconteceu, porque no dia de Pentecostes, quando todos eles estavam orando e veio o Espírito Santo e todos eles começaram a falar em línguas e profetizar, os judeus falaram: eles estão bêbados, eles estão doidos, eles duvidaram e não quiseram acreditar no Senhor. Só as pessoas humildes do povo que acreditaram. Mas os principais, os governadores, eles não quiseram acreditar no Senhor. Então, realmente, todas essas palavras proféticas de Isaías se cumpriram. Mas tudo bem, nós estamos aqui como gentios, porque nós somos gentios e Deus teve misericórdia de nós e nós temos acreditado no Senhor. Nós estamos aqui buscando a Deus e prestando atenção nas palavras dele, como diz aqui, preceito sobre preceito e linha sobre linha. Deus ensina o conhecimento, a doutrina, para aqueles que querem entender, os simples, os humildes de coração, que abrem e dispõem os seus corações para amar e fazer a vontade do Senhor. Então, glória ao Senhor que no meio desse grupo estamos nós aqui hoje e tomara que Deus permita que nós sigamos em frente e cheguemos ao objetivo até o final dos nossos dias. Bem, o irmão que fez assim pra mim, desde lá, irmão, qual é a sua pergunta? Você que fica fazendo assim? Lá que ficam fazendo assim pra mim. Mas rápido, irmão, por favor. Schönen Abend, Brüder und Schwestern, Gott segne Sie alle. Boa tarde, irmãos, Deus abençoe Ich bin vocês. sehr glücklich, dass ich diese Frage der Schwester Marie-Luisa stellen darf, weil es war ein Versprechen des Herrn. Eu fico muito feliz de conseguir perguntar isso aqui para a irmã Maria Luísa, porque foi uma Ich promessa besuchte do Senhor. die Kirche in Wien und ich möchte Sie auch herzlich zur Kirche einladen. Ich weiß, dass ich heute die dritte Person bin, die dieses Bitte an Sie richtet, aber ich darf vor meinen Brüdern und Schwestern in Wien nicht treten, wenn ich Sie nicht einlade. Eu estou visitando a igreja da Viena, Áustria, e eu sou um mensageiro para enviar uma mensagem para a irmã e convidar a senhora para visitar a nossa obra. Meine Frage bezieht sich darauf, dass ich das sagen darf als Österreicher, dass wir eine Nation sind, die sich oft wegen Kleinigkeiten beschwert. Como austríaco, eu posso afirmar que somos uma nação que fica reclamando das Und ich sehe pequenas das dann, coisas. dass Brüder und Schwestern, die neu in der Kirche sind, zum Beispiel Gott gibt ihnen Versprechen, sie sprechen darüber, sie haben diese Freude, dieses Glück, aber wenn nachher diese Zeit kommt, wo sie etwas warten müssen, eben, um diese Segnungen zu erreichen, beschweren sie sich dann darüber. Sie sehen dann Kleinigkeiten in der Kirche und es ist dann schwer, diese Menschen in der Kirche zu behalten. Dann verlassen sie die Kirche, nach einer Zeit kommen sie wieder. Und meine Frage ist, wie... Ai, me desculpa. Eu vejo muitas vezes como os irmãos da igreja recebem promessas formosas do Senhor, mas não conseguem esperar, não têm a paciência para esperar as promessas se cumprirem e ficam reclamando de coisas pequenas e até Und vão meine embora Frage da ist, wie igreja. können wir diese Menschen dann in der Kirche behalten und in diesen einen Schritt schlauer zu sein als wie der Feind? Gott segne Sie, Schwester Marie-Luisa. Como nós poderíamos lutar e conseguir fazer que esses irmãos fiquem na igreja e sermos mais sábios do que o inimigo e conseguir que aqueles irmãos fiquem na igreja conosco? É essa a pergunta, irmã Maria Luísa. Nós, como seres humanos, não conseguimos fazer nada. Porque é Deus quem faz o milagre, é Deus quem age no coração de cada pessoa e é quem permite a pessoa continuar na igreja ou ir embora da igreja. É Deus, só dele que depende. Então o Senhor fala:
Vocês falem, semeiem, mas eu que sei onde ou qual coração que eu vou permitir aquela semente crescer. Nós aqui só falamos, trabalhamos, profetizamos, impomos as mãos, mas é Deus quem faz o milagre no final e só Ele sabe quem que Ele vai converter e quem não vai se converter. Mas vamos nós continuar em frente fazendo o nosso trabalho. É isso. Bem, Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe e cumprimenta a igreja da Viena por mim. Bem, a última pergunta. Você, irmão. Você é a última irmã? A última pergunta hoje. Boa noite, irmã. Eu não vou chorar. O Senhor abençoe a senhora e dê muita sabedoria e muitos anos para a senhora viver por tudo o que a senhora tem nos ensinado. Toda a sabedoria que a senhora nos ensina. A minha família falou para mim que eu represento o povo de Israel perfeitamente. Então, eu busquei na Bíblia e eu achei uma coisa que eu gostaria que a irmã ensinasse para nós, para as pessoas novas, para as pessoas que esquecem e aqueles que ainda não sabemos como fazer isso para servir os nossos irmãos com amor, com sabedoria e sem temor. E é em Tiago 3, 17 e 18. Não, pode ler Tiago 3, 17 e 18. Ai, eu me esqueci dos meus óculos. Ai, esqueci os meus óculos. Você quer que eu leia? Tiago 3, dos versos 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, benigna, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem incerteza e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que fazem a paz. Irmã, eu estou fazendo essa pergunta aqui para deixar a senhora feliz, porque a senhora sempre diz que é feliz quando nós lemos a Bíblia e nós perguntamos para a senhora porque a senhora ensina para nós. Então, eu gostaria, irmã, por favor, que a senhora me ensine a ter sabedoria que vem do alto, sabedoria pura e ter amor para os meus irmãos, que a senhora ensine para mim não ter temor de servir os meus irmãos e ser fiel na minha congregação, irmã. Muito obrigada pela chance que me deu hoje. Deus abençoe grandemente a cada dia. Obrigada. A irmã, ela diz como é que nós podemos aprender a fazer as coisas do jeito certo, e ela lê aqui no verso que fala: mas a sabedoria que vem do alto, que é aquela que Deus dá para nós, é pura, pacífica, moderada, benigna, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem incerteza e sem hipocrisia. E o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que fazem a paz. Então, diz aqui que aquela sabedoria é fazer o que é bom, o justo, o reto, diante de Deus, diante do nosso próximo também. Amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que tudo. Amar o nosso próximo como nós amamos nós mesmos. Isso aí é ter sabedoria. Parar de pecar, parar de fazer coisas erradas e desagradáveis, parar de ter rancores, raivas, orgulho, vaidade. Temos que ter humildade, isso aí é sabedoria, é essa sabedoria que Deus dá para nós. Porque aqui também fala de uma sabedoria terrena, mas diz que aquela sabedoria terrena, na verdade, não leva a gente a fazer coisas boas, é só aquela que Deus dá. Então, vamos pedir para Deus sabedoria para conseguir saber como agir, nos comportarmos como seres e filhos de Deus, irmãos em Cristo e crentes e pessoas que dirigem, para agir sabiamente, agradando sempre a Deus e nos amando com muita sinceridade, sem ficar olhando para os defeitos, sem ficar menosprezando ninguém, mas sendo retos e sinceros. É essa sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para agir na minha vida, para fazer as coisas do jeito certo. Sempre peçamos a Deus essas coisas. Senhor, me liberta. Tira todos esses espíritos da minha vida, do meu corpo. Tira aquelas bruxarias, aqueles feitiços, aqueles demônios, aquelas maldições. Tira tudo aquilo da minha vida, para que eu seja limpa e pura e eu possa o quê? Te agradar e eu possa ser um homem, uma mulher sábia.
ter a sabedoria, a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Podem ficar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar para o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus e nos despedir e pedir para Deus também que Ele faça milagres, que Ele se manifeste como Ele prometeu, como o Senhor prometeu sempre, que todas as vezes que nós ficamos reunidos, Deus vai se manifestar e Ele vai dar a sua bênção, Ele vai fazer milagres na vida das pessoas. Então vamos orar. Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre, gracias Señor por este privilegio tan grande que hemos tenido de conocer este camino, esta palabra, de conocer la Biblia, de conocer y saber que tú existes. Gracias Señor por tu manifestación, porque tú nos has dado pruebas y señales de tu existencia. Nos tienes convencidos, mi Señor, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios poderoso, que te manifiestas en cualquier lugar del mundo. Así alguna nación no crea en ti, así en alguna nación jamás le hayan hablado a la gente de ti, tú te manifestarás y tú llegarás al corazón de aquellos seres que ignoran tu existencia, pero esa será la obra tuya, las maravillas que tú harás, mi Padre, porque esas son las promesas que tú has hecho siempre. Y nosotros, Señor, hoy estamos aquí delante de ti, mi Señor, y tú has querido que aquí en este país, Señor, llegue tu palabra, llegue tu nombre, para que seas honrado, glorificado, para que seas bendecido por todo aquel que tú le vas a dar la oportunidad de conocer tu nombre. Gracias, mi Señor. Gracias, eterno Dios. Bendice a todos los hermanos, las hermanas. Bendice a todas las personas en esta noche. Dale, Señor, una bendición a cada uno. Sanidad en su cuerpo. Sana de toda enfermedad. Quita las enfermedades psíquicas también, como brujerías, hechicerías, como maldiciones del diablo. Destruye y echa fuera todo espíritu inmundo que ata los cuerpos de algunas personas. Liberta, mi Señor. Da sabiduría, inteligencia, entendimiento para entender tu palabra, para comprender tus caminos, tu palabra santa, mi Señor. Da libertad y da bendición, Padre Celestial. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Que cada uno reciba tu bendición, que cada uno reciba, mi Señor, la porción de lo que tú les des, mi Señor. Bendice y limpia cada corazón. Dales prosperidad. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Lleva con bien a sus hogares, a su casa, a su vivienda, a cada hermano y hermana. Dales alegría y felicidad y paz. Y da sanidad, mi Señor, y felicidad a cada uno. Concede las peticiones y los anhelos del corazón. Quita, Señor, las ataduras y las trampas. Quita la hipocresía, la mentira y las apariencias, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Gracias. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria, mi Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto con Cristo, más dulce cada día será.
Obrigada, Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Bem, muito obrigada, irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Obrigada.